pessoal, estamos começando mais um programa, Eu, Tu e o Robson Barreto. É um podcast direcionado para a vida em condomínios, das situações que a gente sempre convive. E hoje eu estou tendo a honra de receber aqui uma pessoa que eu, além de tudo, sou admiradora, uma pessoa que tem uma competência, tem uma história dentro da comunicação do Brasil, que é o meu amigo Clóvis Monteiro, uma experiência enorme que só vem trazer brilho para esse programa. E também a Lívia Tavares, que é a responsável técnica lá, administradora do condomínio Del Lago, que é um condomínio também que é muito bem administrado, e a gente vai tentar tirar algumas dúvidas, resolver algumas situações, enfim, e tentar aproximar os condôminos para que a vida possa ter harmonia. Clóvis, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Robson. Muito obrigado, Lívia, muito obrigado. Eu que agradeço. Queria começar com você, te fazer uma pergunta. Você, já com quase 50 anos de profissão, eu engateando aqui nos primeiros programas. Assim é que é bom, a melhor fase é essa. Eu queria te fazer a pergunta seguinte: você aproveita a tua vida no condomínio, você participa das festas, você frequenta as dependências, ou você, por ser uma pessoa que tem a visibilidade, a notoriedade, às vezes você se contém um pouco, porque as pessoas às vezes tiram foto comigo, você fala comigo na rádio, aquela coisa toda. Como é que é? Não, eu nem lembro que eu trabalho nisso quando eu não estou trabalhando. Falando sério mesmo, sem demagogia, eu vou caminhar na praia fim de semana, quando eu uso ali o condomínio, e eu uso muito, eu caminho e sei quem mora onde, quando fazem reforma na casa, eu ando muito no condomínio. E todas as trilhas possíveis eu conheço assim como a palma da mão. Eu me sinto tão bem. Outro dia a gente estava voltando da festa junina, na qual você nos recebeu lá junto com a tua família. Aliás, parabéns, mais uma festa civilizada, bacana, né? Só tem uma queixa, que não tinha pé de moleque. Não pode, não é possível você fazer uma festa junina sem pé de moleque. Mas tirando isso, ano que vem eu vou no Del Lago. Lá parece que tem pé de moleque na festa junina, né, Lívia? Então, aí eu estava voltando com a Carmen da festa, numa daquelas trilhas entre casas, assim, e estava comentando com ela. Quando a gente viaja, vai para esses hotéis, resort lá na Punta Cana, ou na Europa, algum lugar assim, a gente vê lugares como o nosso condomínio e elogia, valoriza, tira foto em cada canto. Do nosso condomínio é assim. Ele é internacional. O que nós temos ali é qualidade de vida que em qualquer lugar do mundo é qualidade de vida, é como você está em shopping ou aeroporto, em qualquer lugar do mundo é muito parecido tudo. O nosso condomínio, graças aos administradores, gestores, nesse caso, no momento, você e a tua equipe, a gente não deve nada para ninguém. Nós temos ali uma qualidade de vida maravilhosa, e eu tento usar na medida do possível, apesar dos meus horários devido à profissão serem inconstantes e tem sempre muito imprevisto. Mas eu gosto muito do condomínio, tenho muito orgulho do condomínio e uso na medida do possível, viu? Você está de parabéns, Robson. Que bom, hein? Que bom, que elogio. E a academia, Clóvis, tem começado a frequentar? Como é que tá? A gente tem comprado, botado mais equipamentos lá, a gente tem tentado melhorar o nosso ambiente para que os condôminos possam frequentar. Eu voltei agora para a academia e foi surpresa, porque a última vez que eu tinha ido lá, existia sauna ainda. Olha quanto tempo eu não vou. Ele tá muito maior, com mais equipamento e tal. E eu estou voltando meio a contragosto. Eu não sou rato de academia, não gosto de academia, mas como já me disseram que os remédios dos anos 60, 70, 80, 90, hoje é academia. Você abre mão de uma série de medicamento e tudo mais, investindo na saúde física. Então eu vou ceder à família, arrumei um tempinho mais durante o dia e vou começar a frequentar a academia. Mas dá gosto de ver, o que foi feito lá, como eu disse antes, não deve nada à academia privada, particular, de marca, de lugar nenhum. Que bom. Agora, Clóvis, você, todos sabemos, né, que você é do Rio Grande do Sul, você é gaúcho, né? Quando você veio para o Rio, você já morou no condomínio, você já teve, assim,
algum problema com algum vizinho alguma vez? Ou você tem, assim, uma amizade enorme com os vizinhos? Porque eu sempre acho o seguinte, eu sou de subúrbio, né? E o suburbano, ele gosta muito de conviver com os vizinhos. A gente gosta de... É um parente que a gente que a gente escolheu ali, que fica do nosso lado. E eu me orgulho de ter boas vizinhanças. Quando você veio para o Rio, ainda novo, né? Aquela história que você me contou. Como é que foi a sua história quando você veio direto morar onde? Você foi morar num prédio? Ou você foi morar com alguém? E aí você tinha um problema, não teve problema? Ou sempre foi um bom vizinho? Ou às vezes, tem um vizinho, a gente sempre tem vizinho chato, isso aí também não tem jeito. Às vezes é a gente o vizinho chato. Não, mas não foi teu caso. Olha só, a gente chegou e morou em prédio de apartamento em Botafogo 2 vezes, Rua da Passagem, e depois compramos o primeiro apartamento na São Clemente. E fizemos bons vizinhos que até hoje essa amizade dura. Aí compramos a primeira casa no Recreio, no Vivendas do Sol, exatamente quilômetro 15, né? Moramos muito tempo, eu gostava muito de lá. Aí acontecia esse cenário, Robson e Lívia, de Bento Ribeiro, lá no subúrbio. A gente, à noite, todo mundo chegava do trabalho e a gente ia para a frente das casas com cadeiras de praia, e aí já aparecia alguém com queijinho, outro com uma cerveja e tal. Então, a gente ficava na frente, exatamente essa visão de subúrbio. A gente reviveu isso no condomínio lá no Vivendas. A gente ficava, geralmente, à noite, nos reunimos na frente da casa, os filhos ficavam lá tocando violão ou brincando na rua. Que legal. E foi muito legal. E de lá a gente veio pro Quintas do Rio. Eu acho que nós saímos cedo demais do outro condomínio. Eu gostava muito de lá. Mas foi muito legal mudar para cá. A gente veio no período em que ainda eram terrenos e 2 anos de... os caminhões botando terra naquilo ali, porque ali era instável. Foi um visionário, né? Você conseguiu ver... Foi. Não, eu tive que ouvir alguns vizinhos lá do outro condomínio e dizer assim, rapaz, só você mesmo comprar um negócio no meio do manguezal, porque não tinha nada ali. Para você ter a comunicação visual, você tinha que ir na aeronáutica, não tinha aquela via de acesso ainda. A gente ia lá na aeronáutica e dali olhava aqueles caminhões chegando, um ano após o outro, aterrando aquilo, fazendo todo aquele projeto de paisagem e tudo mais, mas ficou espetacular, né? Eu não sei, você já estava ali quando houve a primeira... aquelas árvores plantadas a primeira vez, todas morreram, né? Porque tinha um problema do solo ali, eu acho que foi tratado, não sei. Hoje, ninguém diz que ficamos algum tempo ali com... parecia clima de deserto, né? Os anos você está lá, não? Eu faço há 17 anos. E nós, mais ou menos isso? 19 vocês chegaram antes de mim, Eu cheguei lá invadindo lá, vocês já estavam lá. Não, você chegou depois e já é síndico, já está mandando, olha só o que é o poder. Mas na verdade é o seguinte, foi uma história muito longa isso, eu não preciso nem contar, mas foi muito longa a história, porque eu já morava bastante tempo lá, eu não tinha interesse nenhum, eu sempre participei, admirava muito as outras administrações, sempre falo isso, os caras sempre foram muito corretos. E aí, por uma consequência, eu tive que me candidatar e me colocaram lá. Mas tem uma outra pergunta que eu queria te fazer, cara, que eu te acompanho, eu sou teu fã, em primeiro lugar, eu sou teu fã, eu te acompanho na TV, na rádio, na internet. E uma vez, cara, eu tava vendo o Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho me entra numa cozinha, me pega um papagaio e coloca o nome do papagaio de Clóvis da Tupi, cara. Pô, eu acho que o Zeca Pagodinho, se ele não fosse músico competente, ele poderia ser humorista. Porque ele cria algumas coisas. Um dia desse eu tava vendo a rede social dele, todo arrumadão, parece que ele ia viajar. Cara, e como é que é essa história de você virar o nome de um papagaio? Tudo bem que você é locutor, fala, como tem o Gerson, né? Que parece que as pessoas chamavam ele de papagaio, porque ele falava muito. Mas como é que foi isso foi o seguinte, isso foi coisa do Zeca mesmo. Para começar, o Zeca disse para todo mundo que eu fui o primeiro cara a tocar o disco que ele fez. Ele era um menino de subúrbio e tal, do Irajá, e cantava e andava nas rodas de samba. Ele foi descoberto pela Beth Carvalho e fez amizade com o pessoal mais veterano, Fundo de Quintal, aquela galera toda. E na época que eu cheguei no Rio, a primeira rádio que eu trabalhei não existe mais hoje, que era a Rádio Tropical FM, ficava na Praça Tiradentes, 32º andar, de um prédio fininho que tem ali em frente ao Teatro João Caetano. A Rádio Tropical FM, 104,5. Hoje quem ocupa esse dial, essa posição no rádio, é a Positividade FM, do Carlos Alberto, os amigos nossos lá. E aí a gente tocava samba nessa rádio, só tocava samba. Mas era uma rádio muito mal organizada. O Armando Campos, que era o dono, ele
era completamente disciplinado, um cara assim, sem organização nenhuma, e ele não tinha nem mesa de som. Era um milagre aquela rádio funcionar. Ele tinha mixer de baile, que esses DJs usavam para misturar o som, 2 gravadores Akai, grandão, de rolo grande, tal, um microfone igual esse que o Roberto Carlos, como é que chama, o Alexandre, que o Roberto Carlos canta lá, como é que chama esse pedestal que, né, ele virava, igual aqueles do Roberto mesmo, que ele, né, usa para cantar e tal. E a gente fazia rádio daquele jeito, tocando sem programação, não tinha nada. A gente pegava o LP e tinha umas meninas atendendo o telefone e diziam, Zeca Pagodinho, casal sem vergonha. Tinha acabado de tocar, mas pedia, ele toca de novo, né? Uma exclamação, e deu certo. Virou primeiro lugar, virou uma onda, tipo foi Bossa Nova, Jovem Guarda, Tropicália, virou uma onda, começou a se fazer pagodes na Zona Sul, da Lagoa, Ipanema, Leblon, ali ao lado do Carecão. As pessoas que cantavam nesse movimento, Jovelina Pérola Alegre era uma empregada doméstica, o Almir Guineto, Bebeto de São João, Zeca Pagodinho, essas pessoas todas viraram da noite para o dia astros, fazendo baile e festa para tudo que é lado, e alguns se sobressaíram. No caso, o Zeca virou essa lenda que é ele. Graças à mulher dele, a Mônica, que aguentou uma barra, segurou ele e tal. Mas ele sempre fala, o primeiro disco dele era um disco que não tinha nome, era Zeca Pagodinho, ele magrinho, papapá. E aí chegou lá e o povo gostava de ouvir. E outra coisa, era a primeira vez que se tocava samba, pagode em FM. O FM era só para música jovem, rock. Naquela época tinha Rádio Cidade, Rádio 98 e tal. E aí começou a se tocar uma coisa eminentemente popular, que era a música, né, do morro, o samba enredo, o pagode, no FM com qualidade. Aquilo estourou, foi uma fórmula assim impressionante para a ascensão desse ritmo que já tem força natural, né? E aí a rádio passou de todas as outras, a 98 começou a fazer programa também de pagode, a 98 era o Sistema Globo de Rádio. Aí surgiu na JBR FM 105 também fazendo programa de samba, e essas pessoas ficaram muito famosas, e o Zeca disse que esse disco chegou lá e eu comecei a tocar, porque eu fazia vários horários. Eu e a Carmen chegamos, fomos morar num hotel, no Hotel Guanabara, que hoje está bonito e tal, mas era ridículo aquele hotel. Ficava pertinho da Praça Tiradentes, eu ia a pé. E como eu estava perto, eu fazia vários horários. Começava às 5 da manhã e até às 7. O programa começou a dar certo do Ibope. Aí o Orlando Campos, que era maluco, começou a aumentar o programa. Samba Balanço Tropical, de 5 às 7, virou de 5 às 8, 5 às 9, 5 às 10, 5 às 0, virou 24 horas. E aí aconteceu esse fenômeno todo e o Zeca se aproximou muito. Eu tenho no programa da Tupi, toda sexta-feira, o Minuto do Zeca Pagodinho. Todo dia eu toco uma música do Zeca e a gente encontra ele por aí, ele vem com conversa e papapá. Aí a gente estava numa festa do Jorge Perligeiro, e aí a Mônica e a filha, uma das filhas do Zeca, chamaram a gente pro canto assim, Clóvis, nós temos um papagaio lá em casa, que é uma mala, o papagaio, se não colocar o rádio perto dele, ouvindo o teu programa, o papagaio fica enchendo o saco, põe na Tupi, o papagaio toma conta lá, incendeia ônibus, faz o diabo para botar na rádio. E eu disse, tá brincando comigo? Eu disse, não, vou te falar, vou gravar um vídeo e tal, e vou botar o teu nome no papagaio, vou falar pro pai. No dia seguinte ela me manda o vídeo, na área de serviço, o Zeca perto do rádio, ouvindo o programa, na hora do programa, e aí diz, aí Clóvis, olha aqui, ó, a partir de hoje, aí a menina pergunta, qual é o nome do papagaio? Ele diz, a partir de hoje é Clóvis da Tupi e tal. Essa é a história. Ele ainda fala assim, ó, escuta a Ave Maria também. Porque ele escuta a Ave Maria, desde o tempo do Júlio Lousada, Pedro Augusto, hoje com o Marcelo Rossi. Deve botar um copinho de água em cima, né? Minha mãe fazia muito isso, Fábio. Lívia, agora eu quero te fazer uma pergunta. Diga. Hoje, com o WhatsApp, qualquer coisinha que se fala, se toma uma proporção enorme. Como é que você conduz, como é que você se comporta nesses grupos de WhatsApp de condomínio? Porque eu sei que, às vezes, a coisa não procede, mas toma um caminho da verdade, com uma narrativa construída. E a gente depois tem que como é que eu posso dizer? Reconstruir toda essa... Desconstruir tudo isso, né? Como é que é lá no teu condomínio? Bom, eu não faço parte de nenhum grupo, porque senão a gente não trabalha, né? Não dá conta, é o dia inteiro o grupo falando, enfim. Então, a gente tem um grupo que só a gente administra para enviar comunicado, qualquer coisa urgente. E aí cada um tem seus grupos lá, grupo vizinhas, grupo não sei o quê, enfim. E aí
É isso. A gente fica sabendo de algumas coisas por esse grupo e aí, gente, não é verdade. Quer saber de alguma coisa? Vai na administração, porque dali vai sair a verdade. Então não adianta, fiquei sabendo, no grupo falou, enfim. Então eu administro bem isso. Não se compromete com o grupo. Não me comprometo. Veio da administração? Você escutou da administração? Foi um comunicado oficial que a gente soltou? Não, então fica um pouquinho assim, fica um ponto de interrogação, né? Então, quer saber de alguma coisa com mais veracidade? Vai na administração, manda um e-mail, manda o WhatsApp que a gente responde, porque é as meninas na administração que respondem. Então, eu lido bem. Pô, legal. Uma das coisas que eu assim, percebo lá no teu condomínio é que tem uma presença, né, talvez até maior do que alguns condomínios, de muitas pessoas famosas, né? Sim. Como é que você convive com essas pessoas? Elas geralmente são mais recatadas, são pessoas que geralmente chegam lá por se tratar de pessoas famosas, assim. Como é que acontece tudo? Super tranquilo. A gente tem uma relação boa de administração com eles, sempre solícitos, entende sempre o ponto, né, quando às vezes solicita alguma coisa que a gente tem que dar um jeito de ajudar, mas sem se comprometer, né? Eu recebi um pedido essa semana, eu falei, olha, eu não pode ser dessa forma, mas eu vou tentar te ajudar, e consegui. E eles são bem tranquilos, não tem essa parte assim da arrogância, no sentido de, né, eu sou famoso, enfim, faz o que sabe com quem está falando. E as festas? Porque eu já vi um jogador de futebol aqui, eu falei para ele, olha só, jogador de futebol gosta de passar um pouquinho do horário, gosta de... Como é que funciona? Essa parte é bem complicada, não é todo mundo, não é na totalidade, mas a gente tem uns probleminhas sim. A gente, olha, pessoal, não é nada pessoal, a gente tem que seguir o regulamento interno, porque a gente é cobrado na Assembleia, a gente é o tempo todo cobrado pelos chefes, pelos diretores, então assim, eu estou fazendo o meu papel. Eu vou notificar e se houver uma reincidência vai ter que multar, enfim. Mas eles, na maioria das vezes, eles recebem isso bem. Não. Aí tem um ou outro que pode notificar que eu assino, eu não vou assinar nada, mas eu não tenho problemas. Agora, eu percebo o seguinte, o que você vê de maior complexidade, assim, o que é mais difícil dentro de uma gestão de condomínio? O que você entende, assim, olha, é transporte, são as áreas sociais, geralmente o contato com o morador, porque tem muitos moradores que eles... Por WhatsApp eles falam um montão de coisa, mas chega na hora não fala nada, né? Às vezes eles se contêm no discurso. Mas o que você vê com mais complexidade assim? Eu com 100% de certeza, administrar os moradores. É bem mais difícil. Porque os procedimentos de condomínio são sempre os mesmos, né? Você paga conta, emite boleto, você administra um contrato, rescinde um contrato com um, contrato outro... E esse é muito tranquilo, o administrativo é muito tranquilo. Mas você imagina, 194 casas, isso não significa 194 gestão de pessoas é sempre complicado, né? Pensando diferente. Então, você tem que ter um jogo de cintura muito grande para administrar isso, porque às vezes chega todo mundo ao mesmo tempo, querendo tudo, e tem que ter, assim, um pouco sangue frio para poder lidar com essas situações. Mas não é dificuldade, mas o que me demanda mais hoje no condomínio é a gestão de pessoas. Posso fazer uma pergunta? E tem que ter, assim, um pouco sangue frio para poder lidar com essas situações. Mas não é dificuldade, mas o que me demanda mais hoje no condomínio é a gestão de pessoas. Posso fazer uma pergunta? Uma pergunta para os dois. Segurança, como é que isso impacta no dia a dia da gestão de vocês, dos seus condomínios? Então, segurança eu acho que é a grande cereja do bolo da nossa administração, porque a gente cuida com muita atenção. A gente está sempre fazendo reuniões periódicas com o comandante do batalhão, guarda municipal, 190 integrado, barra presente ou GOA da região presente. Porque se tem uma coisa que deixa o condômino nervoso é quando ele sabe que tem algum tipo de delito, alguma coisa na proximidade. E para isso a gente age de forma conjunta, as nossas portarias são muito próximas, a gente está sempre um cobrindo o outro quando uma necessidade, uma eventualidade, e a gente faz alguns cinturões também de segurança, né, para poder tentar inibir um pouco a investida dos meliantes aí. Sim. Mas pode falar da tua também, da tua... A segurança eu acho que é o ponto principal do condomínio, né?
Porque começa lá na frente, né? Então, tem que estar tudo funcionando 100%. Eu sei que nada é 100%, mas tem que estar 100%, porque é dali que surge, assim, todo o acesso do condomínio é por ali, né? A gente tem um perímetro, né, assim, que a gente também é bem cuidado, mas a chave principal do condomínio é a segurança, sem dúvida nenhuma. A gente está sempre buscando orientação, né, com o batalhão, o coronel, né, que ajuda a gente nas empresas de segurança, sempre fazendo reunião, sempre procurando melhorar, treinamento. Existe um protocolo que vocês têm conhecimento das empresas que prestam serviço de segurança para vocês? A gente está fazendo agora a identificação facial para que as pessoas que vão entrar no condomínio sejam reconhecidas pela face. A gente faz muita reunião com outros síndicos de outros presidentes de associação também. A gente sabe de condomínios na nossa região que faz ronda através de drone. Ele consegue identificar o calor humano dentro da mata. Todas as ações que são bem-sucedidas em outros condomínios, a gente busca, né, procurar botar a nossa experiência. Porque esse programa aqui, na verdade, é isso. É você conviver com os condôminos, tentar harmonia entre eles, mas, ao mesmo tempo, ter um relacionamento com outros síndicos, outros presidentes da associação. Trocar informação. Porque, às vezes, um problema que ela já passou lá, eu ligo para ela e falo, como é que tu resolveu uma situação dessa? Ela fala assim, assado, poxa, é um caminho que eu já tenho. Entendeu? Isso facilita muito. Uma curiosidade, eu já anotei no seu condomínio e no nosso, na frente da casa, eu caminho muito por lá, Verisure, não sei o que. Tem gente que investe, além do condomínio investir, investe no próprio muro, da própria casa, da segurança. Tem bastante gente fazendo isso, né? Bastante. Posso falar rapidinho? A questão da segurança também, da gente estar muito atento, eu sempre falo para o pessoal, tem que ficar muito atento quando alguma situação dessa do lado de fora acontece, porque os meninos realmente, os vigilantes, não podem ir, vigilante armado, ir lá para fora. Então, a gente tem um pouco mais de facilidade, porque a empresa de segurança tem um pouco de contato, né, com as delegacias e tudo mais, manda uma viatura rápido, enfim. Mas isso também pode ser uma distração. Pode. Para em outro lugar ele estar querendo entrar. Então, né, assim, a gente tem... Não, mas o que eu noto mais, foi o objeto da minha pergunta, é o seguinte, às vezes não é questão de ocorrência, é simplesmente faltar organização mesmo. Sábado tem futebol, vai ser decisão, vão lá para tua casa, vai ter churrasco, ou na minha. E aí ali tem um negócio mal resolvido desde o início. E às vezes tem gente que acha que é mais importante que o outro, aquela história do artista, de qualquer O cara atravessa o carro ali e complica. Às vezes é uma orientação mesmo da pessoa chegar lá, não é ocorrência policial nem nada. É orientar mesmo, por favor. Ou deixa o carro aqui, agora assim, assado, ou se antecipar para não fazer a fila, para chegar lá, senhor, vou identificar aqui, me dá o seu nome, já vou identificando, quando chegar ali no portão, já está liberado pela pessoa e tal. Eu digo essa proatividade que poderia facilitar, especialmente em casos assim, quando tem churrascos, festas, né? Em momentos de pico, né? Que Isso. Mas a gente tem não sei se vocês sabem, mas a gente tem um programinha lá, um aplicativo, que você pode fazer um convite virtual para o seu convidado. Ele se identifica através do facial, ele faz aquele reconhecimento igual do banco, né? E aí ele pode entrar na cancela de morador, porque ele já vai estar cadastrado. Eu não sabia e aí você não precisa mais entrar na fila. Você tem também isso? Tenho. E aí, quando ele entrar, ele já manda um comunicado para você, dizendo, tua visita está chegando, que isso tem facilitado também. A gente faz também a portaria remota. Quando a gente vê que vai ter um pico de entrada de carro num determinado momento, a gente puxa os carros para frente, manda esperar, e aí vai comunicando e vai autorizando, para poder evitar o impedimento da passagem ali dos outros moradores. Mas, enfim, a segurança é o nosso primordial lá, é o fator principal que a gente cuida, e a gente se orgulha muito do que a gente tem lá, a gente está sempre muito... Atento, tornar isso sempre, né? Porque é difícil, uma cidade igual a nossa. Eu hoje estava estudando o teu programa, descobri, através da sua informação, que nós temos 7 mil pessoas... Em situação de rua. Em situação de rua, né, cara? E a gente, isso aí, porque eu acho que a população do município do Rio gira em torno de 6 milhões. 6 milhões, por aí, na capital. A gente está falando de quantos por cento, claro, você que é bom uma loucura. Lívia, quero fazer mais uma pergunta para você. Vamos lá. Você é uma administradora do condomínio e você tem a participação de algumas assembleias. Como é que funciona essas assembleias? Vai muita gente, não vai ninguém, as pessoas brigam muito. Como é que funciona isso? Graças a Deus, no Del Lago nunca tive uma briga em assembleia. Tem pensamento diferente, óbvio, né?
Mas não é lotada. A gente, às vezes, espera uma assembleia, de repente, dependendo da pauta, a assembleia vai encher. Nada. E muito tranquilo. O pessoal, né, antes de votar, enfim, uma pauta que tenha deliberação, pergunta, que é natural, a gente tira dúvida, mas é muito tranquilo. Por incrível que pareça, a última foi 1h30, tudo resolvido, na paz. Teve eleição para presidente? Opa, sim. E, então, teve eleição para presidente, aprovação de contas, né? Então, a gente tem que apresentar, ainda mais que é uma gestão de 2 anos, né? Então, você tem que aprovar a conta desses 2 anos, né? Mostrar tudo que foi feito. E foi muito tranquilo. 1h30 acabou a assembleia. Tem alguma demanda lá? Por que eu vou te perguntar isso? Numa das assembleias, uma pessoa nos ponderou e ela estava coberta de razão. O condomínio, ele é orgânico, né, Clóvis? Ele vai crescendo, ele vai mudando. Como as plantas cresceram, o condomínio também foi mudando. E aí foram entrando muitas crianças, os pais foram tendo, os filhos foram tendo netos, e as crianças começaram a entrar. E numa dessas reuniões, uma pessoa lá, que eu até admiro pra caramba, falou assim, cara, olha só, o investimento que você está fazendo naquele lugar é simplesmente irrisório perante no parquinho, porque você vai estar investindo em tal lugar e no parquinho não. Hoje a gente tem criança pra caramba. E a gente olhou e falou, cara, é mesmo. A gente refez a estratégia, fizemos um investimento enorme no parquinho. O parquinho da gente lá, do outro condomínio também é bacana, e houve uma satisfação enorme. Tá, beleza. Aí a gente foi fazer um parcão, um parque para cachorro. Cara, mas eu acho que a satisfação foi maior ainda. Porque, assim, houve uma aprovação unânime do parcão, do ambiente, as pessoas... Hoje, eles cuidam até bem, ó, tinha um cachorro assim, então um cachorro assado lá, se não tiver, eles reclamam. Como é que é lá? Você tem um parcão, você tem um parquinho, como é que fica essa briga de parques? Parcão ainda não. A gente tá tentando ver se a gente consegue ter um espaço lá, porque são tantas coisas para fazer, todo mundo dando ideia... então, a gente tem que tentar, o pouco espaço que a gente ainda tem, tentar colocar, atender todo mundo, né? Parquinho, nós temos 2, nós temos um grande lá na área do clube, né? Mas ele é pouco utilizado porque ele não tem cobertura, né? Então, num sol fica terrível para usar, a chuva não dá para usar. E, recentemente, a gente instalou um parquinho na quadra, numa quadra. Na verdade, a gente fez reposição, né? O parquinho estava, enfim... mal cuidado, a gente, por precaução, tirou e aí colocamos um parquinho novo. Nossa, esse parquinho grande na área do clube ficou abandonado. Porque essa quadra, ela é arborizada. Então, as babás vão para lá de manhã com as crianças, de tarde. Então, assim, tá super demandado o parquinho e as crianças adoram. Realmente tem uma demanda muito grande em relação às crianças no condomínio. Parcão ainda não, mas não tem nada em mente. Olha, vou te falar, hoje o animal ele faz parte da família. Sim. Né? E a gente, às vezes, não abre os olhos para que eles precisam também de divertimento. Parcão é um trocadilho, né? Parcão. De cachorro. Cachorro, bom. Você quer um parque grande, mas não, é parcão mesmo, né? É um parque para animal, mas geralmente vai um cachorro. A gente estava onde, em Nova York? A gente viu numa praça, a Carmen até te mandou uma imagem de um parque, numa praça pública de Nova York, com vários obstáculos, desnível do terreno para os cachorros cansarem e tal. Essas coisas que você colocou no parcão aqui do seu condomínio também, com aquelas brinquedos, né? Brinquedos que só que em vez de criança usar, são os cães que usam e tal. E geralmente eu vejo, porque é atrás do nosso terreno lá da casa, o pessoal vai para ali de manhã e tal, no fim de semana, todo mundo leva os cachorros. A gente botou iluminação para ir à noite também, ficou muito legal, vale a pena. A gente está pensando em fazer uma horta. Ah, legal. Porque as crianças de hoje em dia não têm esse contato, né? Não sabem o que é isso, e a gente quer resgatar não, né? A gente quer colocar isso na vida dessas crianças de hoje em dia, né? Porque essas crianças não sabem o que é, de onde vem, né, as coisas que se comem. Tem espaço lá para isso? Temos. A gente pensa em fazer uma hortinha e comprar sementinha para as crianças ir lá plantar. Bacana, eu acho que vai ser bem bacana. E sentir, mão na terra, fazer o pezinho, fazer. É bem legal isso. Agora, seu Clóvis, como diria um grande comunicador, seu Clóvis, eu vi aqui... Saudade do Apolinho. O Hora do Show é o mais novo projeto do Clóvis Monteiro. Ele não sossega, não tem jeito. E eu quero saber o seguinte, aqui conta a história, o que tem aqui para a gente poder ver? E outra coisa...
Depois disso aqui, qual é o novo projeto? Você tem um outro projeto? Um longa-metragem. Não, estou brincando. que eu quero fazer metade lá no condomínio da Livre do Delave e outra metade no teu condomínio lá. Olha só, aí na verdade tem... isso aí não é só para quem gosta de rádio, não. Aí fala em mercado publicitário, aí fala em números e audiência, o know-how de fazer programas de rádio, televisão. O Apolinho, o saudoso Apolinho, escreveu, colabora aí, o Zé Carlos Araújo, gente fora do Rio de Janeiro com quem eu trabalhei. Tem muita coisa útil para a comunicação, até no dia a dia. Isso e as histórias que eu uso em palestras corporativas e tal, que ajudam no desenvolvimento social da gente. Como se manifestar, como falar, como agir em diversos momentos da vida da gente. Como superar a timidez. Eu fui muito tempo tímido até criar um personagem para mim mesmo. Eu sou tímido na essência. Cada vez que eu estou indo para um compromisso, uma palestra, alguma coisa, eu costumo falar para a Carmen assim, por que eu fui inventar e aceitar isso? Rapaz, podia estar em casa vendo Netflix. Aí tô indo, mas eu chego lá, não quero sair mais. Porque aí o personagem toma conta e tal, a criatura toma conta do criador e tal. E muita dessa experiência eu coloquei aí. Atrás, inclusive, tem uma série de pessoas que passam pelas histórias que eu conto. Aí tem histórias que eu aprendi e transformei em ferramenta para o dia a dia das pessoas, para auxiliá-las e tal, e até eu praticar mesmo. Eu costumo dizer que as coisas que eu falo em palestra, ou escrevo, ou falo no rádio, geralmente são mais para mim do que para os outros. Eu aprendo mais. Existe uma frase que diz assim, a melhor maneira de você... aprender ensinando, passando para frente. Se você falar, eu, por exemplo, época de estudante, só conseguia memorizar se eu lesse em voz alta ou se eu falasse, contasse para alguém. E houve uma época que eu tinha mais espaço no rádio, mais programa, mais horas de programa, e eu tinha uma história positiva que eu contava, compartilhava. Para eu escolher a história que eu ia contar no rádio, o rádio é ouvido por gente de todas as classes, todas as idades e todas as origens. Então, não tem como você escolher um tipo de... Eu tinha que pegar uma história que atendesse a várias exigências de ponto de vista cultural e tal. O que eu fazia? Eu contava a história para o Lucas, para o Bruno, os meus filhos, e pedia para eles contar de volta para mim. Se eles entendessem, contassem, aí servia para eu contar para todo mundo, né? E muitas dessas histórias estão aí, e todas elas têm como tirar lição, né? Pô, isso é bacana demais. Tomara que você goste. Eu vou ler, com certeza. Minhas filhas leem, tipo assim, 15 livros por ano. Eu te confesso que eu não tenho esse tempo todo para ler, mas esse aqui eu faço questão de ler. E tem uma frase que você usa, que você é o motivador do Brasil. Eu acho muito bacana, porque você é um cara que injeta ânimo nas pessoas. Às vezes a gente está de manhã, a gente se entra com uma palavra, faz uma colocação, e isso ajuda pra caramba na vida das pessoas. Tenho certeza que esse livro aqui vai ajudar muito mais, porque aqui a gente vai ter mais conteúdo, ter mais tempo para ler, mais paciência de ficar lá passando letrinhas, de estar atrás de letrinhas. Legal. E, pô, eu vou te agradecer aqui pelo presente também. Você e eu quero saber qual é o novo projeto, o que você está aprontando. Se você tiver preguiça, eu gravo, faço um audiolivro e mando para você, para não ter que ler. Eu faço questão de ler, E qual é o novo projeto? O que você pensa daqui para 5 anos, 2 anos? Você pensa na área audiovisual? Você pensa em fazer uma história da tua vida? Como é que... Olha só, lá em casa eu tenho o Lucas, que estudou cinema, se formou um diretor de cinema lá na Califórnia, e ele está com a empresa há 1 ano, 2 anos, já tem 2 anos não? Da Gringa Filmes, e ele está com muito cliente e tudo mais, mas a nossa ideia é investir nele para fazer curtas e até longas e tal, para vender para essas streamings, que hoje há muito mercado, né? Ao contrário de um tempo que não se tinha mercado para a produção nacional, hoje tem muito. Os streamings todos compram, né, de todos os países. Houve uma universalização de conteúdo e é muito legal. Antigamente a gente era colonizado pelo cinema americano, né? Pelo jeito de fazer cinema dos americanos. Hoje a gente vê filmes e séries da Coreia, do Japão, espanhóis e tal. Então, da Argentina. Então está bem mais aberto esse mercado. E a ideia é a gente partir para isso. Não tem mais como voltar, Robson e Lívia. A vida agora é vídeo, né? Nesse momento que nós estamos conversando, é inimaginável o número de pessoas que estão fazendo uma selfie ou fazendo um vídeo em algum lugar do mundo. É todo mundo. Isso não tem... é coisa não é coisa de momento, não tem volta a isso, essa coisa do visual. E a inteligência artificial chega a assustar
Que hoje você chega lá num aplicativo desse assim, eu quero a entrada do condomínio Quintas do Rio, não sei o que, eu quero um artista famoso entrando de cavalo. Daqui a 1 minuto, 2, está prontinho, um filme incrível. Então é um negócio assustador. Eu não saberia dizer, se você me perguntar, daqui a 5 anos, o que vai estar acontecendo? Eu não tenho a menor ideia, porque a rapidez é assustadora. Então a gente está aberto a essas coisas, tentando entender esse novo código das ruas, das pessoas. E você que já tem uma história no rádio, na televisão, hoje como é que você vê essas mídias, essas redes sociais? Como é que você... Eu te acompanho, óbvio, né? Mas eu queria saber como é que... Porque um dia desse eu fui a uma palestra e fizeram uma comparação de uma pessoa que é emergente nas redes sociais e uma que é nativa, né? O nativo, eles pegam um garoto de 3 anos, ele já sabe mexer em tudo. E a gente tem a dificuldade porque a gente chegou depois da gente. Isso. Né? Você que é um cara de comunicação, como é que você vê esse boom de informação que chega pra gente? A gente não consegue nem às vezes conseguir pegar isso porque é muita coisa. Olha só, eu tenho uma irmã que fez aniversário agora esses dias, que ela nem celular, ela deixa na gaveta, ela não quer, ela briga com a tecnologia. E eu vou te falar uma coisa, ao invés de causar problema de saúde mental, por exemplo, os Instagrams da vida, essas redes sociais, eu me divirto com isso. Antes de eu trabalhar com comunicação eletrônica, rádio, televisão, essas coisas, eu só trabalhava com desenho, era chargista, desenhava e tal, tímido, e a comunicação de quem é tímido geralmente é ou escrever ou desenhar e tal. E como hoje tem muita ferramenta, postando. As empresas oferecem, toda hora recebo uma proposta, quer que eu profissionalizar o teu Instagram, quer que eu faça? Eu já fiquei uns 2, 3 meses com empresa aí, mas não é a mesma coisa. Primeiro que eles não têm a pegada da gente, é aquela coisa artificial. Aí joga ali, publicou, não, tal hora tem que publicar, não sei o quê. E eu que sei de mim e do meu público, entendeu? Eu posso falar com eles, responder, postar, repostar. Meus filhos dizem, pai, postou demais, tira aquilo lá, não sei o quê. Meu irmão, vai, entendeu? A gente tem que aprender isso. Eu estou aprendendo e me divertindo com esse negócio. Mas não tem volta e a gente tem que cada vez mais fazer uso. Tem uma frase que me disseram sobre Instagram, essa coisa de rede social, que é o seguinte: se você não ocupar, você pode não gostar. Se recusar, ok. Só que ele existe, tem milhares, milhões de pessoas nesse mercado. Se você não usar o espaço, alguém vai usar. Então, até por inteligência, por estratégia, para o seu negócio, para a sua vida, tem que achar um jeito de utilizar. Porque as outras pessoas estão usando. Mesmo resistindo, elas acabam cedendo e indo, porque é muito poderoso, é muita coisa isso aqui. Né? Às vezes eu fico pensando, é um buraco negro. Como é que pode... se você vê lá o Cristiano Ronaldo, ele tem 70, 80, 90 milhões de seguidores. Se você somar o Felipe Neto, que mora lá no nosso condomínio, que tem 60, 70 milhões, foi um dos primeiros a chegar. E com o Cristiano Ronaldo, com o Galvão Bueno, com o Pedro Bial, passa da população da Terra, se você for parar para ver, porque são milhões de pessoas. Né? Como é que pode? Vai somar. Mas claro que aí tem toda a história do algoritmo, tem a história de um cara que segue a Lívia, também segue você, então vai aparecer os dois e tal. Mas que é um espaço que você não pode deixar, porque você vai perder força. No caso de vocês que falam com gente e tem essa coisa de gestão, vocês têm que estar sempre antenados com o que está acontecendo. Né? Daqui a pouco isso vai estar a serviço. Hoje, por exemplo, algum condomínio, você sabe que já usa inteligência artificial para alguma coisa na prática do dia a dia, mas daqui a pouco eles vão inventar uma maneira. Né? Sim, com certeza. Vão ter que usar. Né? Eu confesso que eu não uso muito rede social, não. Eu acho que é porque eu o dia inteiro no telefone, que eu chego em casa eu quero... Mas, Cláudio, eu vou te falar, estou sofrendo ainda, porque é difícil pra gente, né, entrar nessa... Essa garotada aí, eu tenho uma filha de 15 anos que ela pega ali... E ela me ensina as coisas, eu fico aprendendo ali, mas ela faz em coisa de 2 minutos, que eu faço em 2 horas, entendeu? É difícil. Mas eu também tenho me dedicado. E uma coisa que você falou que é importante é se divertir. Eu acho que o desfrutar da coisa, levar a coisa com leveza, isso é muito importante. Porque quando você começa a focar aquilo ali, levar aquilo ali a sério, querer que seus engajados, que aquela coisa... Não pode. É como diz os técnicos de futebol. Pega o time, treina, dá a tática e diz, agora entre lá e se divirtam. Façam o que vocês gostam de fazer. Exatamente. Tem que ser assim.
Mas que é importante, a gente não descobre nem a metade do potencial que tem isso. Mas é você uma coisa acha que a gente vai virar uns Jackson, assim, aqueles desenhos que a gente agora vai andar com... Na verdade, tudo aquilo lá está rolando agora, né? Quando a gente vê aqueles drones. desenhos, o cara pega o telefone e vê a pessoa na portaria e tal, isso está rolando, já está... Tudo isso está se concretizando agora, a verdade é essa. Quando eu faço palestra, geralmente eu começo a palestra, quando eu vou falar dessa coisa da tecnologia, eu coloco um vídeo que talvez vocês já tenham visto, a Maria eu acho que já viu, que é um bebê do futuro, que hoje já nem é mais, né? Que é o bebê do futuro, que é o seguinte, tem uma mulher fazendo tendo o neném, e o neném nasce, os médicos tiram ele dali, ele já tira o celular do bolso do médico e já começa, então ele sai, começa a crescer e começa a aprender a falar tudo da saída da maternidade e já está mandando ver, mexendo, falando com o grupo social e tal. Aquilo é um exagero, só que hoje em dia, onde é que eu estava que eu vi o bebê pegou uma revista, esperando para fazer exame esses laboratórios aí. Pegaram aquelas revistas de laboratório, aquele negócio, a mãe deu pro moleque, o bebezinho pegou, e aí tinha uma foto de uma mulher. E em vez de ele folhear a página, ele fez assim na página. Porque ele já nasceu, as pessoas passam para o lado, essa coisa da nossa geração. Agora, da sua não, da minha. Arrastar pro lado. Mas folhear... folhear não sabe mais o que é. Sim. Olha só, você há quanto tempo exerce essa gestão de pessoas do condomínio? 12 anos. O que você aprendeu graças a isso? Assim, você viu muita coisa, resolveu muito problema. Mas se parasse hoje e perguntar o que eu aprendi, o que foi bom, o que eu absorvi para mim, para minha vida dessa experiência? Com toda certeza, ter paciência. Tá bom. Paciência, sério, virtude. Eu era muito, acho que por conta da ansiedade, impaciente, né? O ansioso, ele é impaciente, né? Ele quer tudo rápido, na hora, enfim. E eu não tinha paciência para esperar, não tinha paciência para aguardar uma resposta, nada. E eu, juro, aprendi a ter paciência. E às vezes eu fico desesperada, os cabelos assim, mas... Exercitou, né? Nossa, muito. E todo o condomínio, eu já passei por vários condomínios. E todos os condomínios que eu passei, eu absorvi coisas diferentes. Olha. Sim, porque os condomínios que eu trabalhei são completamente diferentes. Então, assim, por onde eu passei, eu tive que lidar com situações diferentes. Então, a gente acaba aprendendo e trazendo isso para a nossa vida, né? Então, mas eu acho que a paciência foi verdade. Você tem primordial. Que ter paciência. Muito. Mas uma coisa que eu assim, a própria minha história profissional é de você tentar resolver o problema o mais rápido possível. Sim. Você ser rápido, a gente vê catástrofes em alguns países aí, e a capacidade deles resolverem a situação, isso que é muito importante. Então, toda vez que tem alguma situação que eu sei que ela pode tomar proporções, eu tenho que ir lá e agir rápido. Isso foi uma coisa que eu sempre tenho, surgiu aquilo ali, vai começar, tem que ir lá resolver. Porque se eu deixar aquilo ali passando, irmão, daqui a pouco você não consegue mais segurar. É tipo um fogo. Quando está pouquinho, você vai lá, pisa em cima e apaga. Agora, quando começa a labareda, ninguém segura mais. Isso foi uma das coisas que eu comecei a exercitar lá. E outra coisa é você olhar o leque. Eu acho que cada condômino, por exemplo, tem condômino que o cara só quer saber de academia. Academia tem que melhorar, academia tem que melhorar. A gente, além de melhorar a academia, a gente tem que conduzir assim, as pessoas para não correrem no condomínio. Para a gente não deixar as fezes dos animais no condomínio. Então, o pessoal se comporta bem, de geral, dos dois condomínios, você gosta do animal? De pegar lá o cocôzinho e levar no saquinho dele e tal? Depois de várias notificações que a gente enviou, nunca mais. Porque o condomínio é espalhado de saquinhos para recolher. O nosso então, lá também, né? Não faz muito sentido. Então, a gente começou a colocar o CFTV para monitorar isso e a gente via na hora, já notificava na hora. Parou. Não, e o negócio da focinheira, quando o cachorro é maior ou mais feroz um pouquinho. Então, isso agora a gente está firme nisso. Eu também. Porque a gente até viu agora na televisão muitos casos de cachorros que têm, por aptidão, serem agressivos, né? E outros são mais dóceis, por questão de natureza, né? Então, a gente está botando placas também no condomínio, vocês vão ver, vão ter placas no condomínio, para não usar sem focinheira, para poder a gente preservar também. Nós tivemos casos lá de amizades serem perdidas em função de briga de cachorro. Isso é muito ruim, porque a gente estava falando exatamente agora de trazer o condômino, se aproximar os condôminos, e você vê por uma briga de cachorro, porque um era maior do que o outro estava solto, enfim, essas coisas
que talvez assim a maioria das pessoas não vê, mas que existe. Apesar de que, como eu caminho muito lá, eu vi muita placa com leis, de levar na coleira e papapá. Tem falta de informação, não tem. Não é falta de informação, mas às vezes é falta de educação mesmo, né? Não é nem falta de Hoje em dia, o que a gente está tendo bastante problema lá também são essas motos com as crianças desse tamanho. E a gente fala, a gente solta comunicar, porque a responsabilidade é do pai, gente. Eu costumo dizer para as meninas, por que eu falo da paciência? Toda hora, alguma situação que a gente esteja resolvendo, né? Uma hora está na minha mão, outra hora está na mão do diretor, outra hora está na mão do jurídico, então aquilo ali vai passando até se resolver. Não resolver. Paciência. Então, assim, não tem jeito. A gente tem que aprender a lidar com essas situações e da melhor maneira possível, né? Atender todo mundo. É isso. Gente, agora eu quero agradecer meu amigo aqui, Clóvis Monteiro. Muito obrigado pela visita. Obrigado, Robson. Aqui, ó, nas melhores livrarias, como é que tá isso aqui? Vai cair no Enem, hein? Vou te ligar para cobrar. Vai cair no mas Enem, se a pessoa quiser ler não esse só hoje, eu acho que só tem no Amazon, não acho. Só tem no Amazon, né? acho. Então você tem como pegar no Amazon, comprar procura lá no Google, só tem lá. E a gente vai arrumar um canal de distribuição também legal aqui para cá, porque aqui merece, vocês merecem ler. Quero agradecer também o apoio do Gigante Nordestino, que nos ajuda aqui na execução desse programa. E quero agradecer também você que está assistindo. Tenho certeza que a gente vai ter muitas e muitas boas conversas para a gente poder desenvolver. Quero agradecer também o Clóvis e quero pedir para ele fazer os agradecimentos também, porque, Olha só, gente, primeiro feliz de estar aqui, conhecer a Lívia, aprendi, né? Eu vim para responder perguntas, mas fiz muitas perguntas, saio daqui satisfeito, né? E mais do que isso, antes de terminar, eu quero dizer para você o seguinte: o apoio desse episódio é daquele lugar onde você que tem um apetite gigante vai ter uma satisfação gigante, que é o Gigante Nordestino. Ei! E o segredo do sucesso, você sabe qual é? Sabe, Lívia, qual é o segredo do sucesso? vou saber agora. É a persistência. Olha, gente, se a pessoa não desistir, um dia ela chega lá. O segredo do sucesso é a persistência. No próximo episódio, a fórmula da Coca-Cola é a cura do câncer. Obrigado. Clóvis, Obrigado, Clóvis. Eu tenho que ficar aqui assistindo muito o programa dele para poder aprender um pouquinho, né? Para falar bobagem é mole. Não, mas tu já fala com uma... Já tá solto pra caramba. Tá bom. Verdade. Rapidinho, cara.